Olá, eu sou Flávia Bittar, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Essa é uma série de vídeos promovida em parceria pelo CEBAR, o CBMA e o curso prático de advocacia da OAB Rio, que tem como objetivo apresentar como se desenvolve uma audiência de instrução em arbitragem. No vídeo de hoje vamos falar sobre a inquirição direta de testemunhas. Como vocês verão nesse vídeo, existem técnicas de inquirição de testemunhas que devem ser aprendidas e utilizadas pelos advogados e que consistem na forma pela qual as perguntas são dirigidas às testemunhas. A prova testemunhal é o ponto alto da audiência. É ali que o advogado contextualiza e destaca os fatos mais importantes. O advogado é figura central na inquirição de testemunhas. É ele quem dirige as perguntas e, com isso, enfatiza as questões que reputa relevantes. Existem 3 tipos de inquirição de testemunha que costumam acontecer da seguinte forma. Inicia-se com testemunho direto, quando a parte inquire a testemunha que ela mesma indicou. Na sequência, realiza-se o testemunho indireto, ou inquirição cruzada, quando o advogado do outro lado faz perguntas à testemunha. Ao final, são realizadas as reperguntas, algo como uma réplica, realizada pelo advogado que indicou a testemunha, cuja finalidade é esclarecer pontos que repute necessários após a inquirição cruzada. Na inquirição direta, o advogado faz perguntas à testemunha que ele mesmo indicou. É a chamada testemunha amigável. A técnica recomenda que as perguntas sejam abertas. Perguntas abertas são aquelas que deixam a testemunha falar longamente sobre o assunto. A sua finalidade consiste em contar a história sob a perspectiva da parte, cumprir o ônus da prova e jogar luz sobre os documentos relevantes. São perguntas como: você poderia me esclarecer? Você poderia falar a respeito? Me diga sobre. Veja o exemplo. Neste caso fictício, quem será inquirida pelo advogado da parte requerente é uma ex-funcionária da empresa. Ela alega que os preços do contrato em questão não poderiam variar e que o contrato possui um preço fechado. Observem como as perguntas são amplas e como a testemunha possui espaço para dissertar sobre os temas relativos à negociação do contrato. Bom dia, senhora Carolina. A senhora poderia nos explicar um pouco o contexto que se deu à negociação desse contrato? Bom dia. É um contrato de fornecimento de madeira para a construção de um prédio. O fornecimento de madeiras é apenas um dos serviços a serem entregues na obra, que, como todo mundo sabe, é muito dinâmica. Entendi. Nessas negociações, algo foi discutido acerca do preço do fornecimento da madeira? Sim, como eu estava dizendo, obras são muito dinâmicas, mas é essencial que os custos sejam estáveis e previsíveis. Nas nossas negociações, a gente sempre faz com que os preços eles sejam imutáveis, inclusive muitas vezes quando a gente aceita preços mais altos para que não haja posterior variação. Então a negociação teve como premissa de que o preço seria fixo, de que não haveria alteração. Sim, exatamente. Preço fixo é essencial para a viabilidade do contrato. Entendi. Obrigada. Viram como o advogado fez perguntas amplas? Ele iniciou tratando do contexto, depois passou a falar do preço e então fez a testemunha afirmar que o preço seria fixo. Ele sabia o que queria e confiava que a testemunha falaria o mesmo. As melhores práticas em inquirição direta de testemunhas recomendam 5 ações que devem ser evitadas e 5 ações que devem ser realizadas pelo advogado neste tipo de inquirição. São elas: não deve ser feito, não deixe a testemunha soar artificial, não faça perguntas demais sobre a história, não faça perguntas cuja resposta você desconheça, não ponha palavras na boca da testemunha e não deixe a testemunha memorizar as suas respostas. Deve ser feito: entreviste a testemunha. Diga à testemunha para falar a verdade. Faça uma inquirição cruzada simulada para descobrir as inconsistências e mentiras. Abra mão da testemunha se não confiar nela. Na audiência, faça perguntas abertas. Esse foi o vídeo sobre inquirição direta de testemunhas. Para assistir outros vídeos dessa série, acesse nossa página no Facebook.